Moça Osvaldo. Não faz isso, coisas que são minhas. Vocês daí de cima, se não nos acompanham, que aqui é uma catástrofe. Mas Em termos de língua portuguesa. acompanha com calma, não, João, por favor. Mas olha, o Carlos não era assim. Acho que aí está a contaminar o Carlos. Osvaldo, nos concentra-se o Carlos, por favor. Olha, o Carlos não era assim. Demônio, esse demônio está de usar. Yeah. Começar a posição, já? Yeah. Não, começavas com coisa, com uma VT. É melhor. Começavas com uma VT. Para mudar um pouco o paradigma. Vixe, tem um jogador do Belenense que acusou positivo. Hum? Tem um jogador do Belenense que acusou positivo. Oh, ontem. A voz dele já. Porto também. Glorioso eu saber, glorioso eu saber. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Está no ar o programa Cara a Cara com as Estrelas do Desporto. Pois é, abrir dessa forma porque o Benfica, após 2 derrotas, conseguiu vencer ontem e está a somar. Depois do despedimento do Bruno Lage, o Benfica soma a primeira vitória. E não podia abrir de outra forma porque é o glorioso Benfica. O nosso programa hoje vai estar rubro. Vamos ter o comentarista habitual, que é o Gerson Feijó, que vai comentar tudo sobre o desporto na Europa e nacional. E ainda vamos ter o Caranga, jogador do Petro, que vai contar aqui a sua história. E vamos ter um Skype com o Aldair, jogador angolano que milita na Liga Portuguesa. Pois é, avisem os amigos, avisem a família. Fiquem aí do outro lado, o programa hoje vai estar ao rubro. Gerson Feijó, bom dia. Bom dia, Mão Moreno. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham a partir de casa. Pois é, Gerson Feijó, após um momento muito difícil e a saída do Bruno Lage, Benfica conquistou a primeira vitória. Certo, certo. Depois do despedimento ou a rescisão de contrato com o Bruno Lage, o Benfica voltou a somar uma vitória. Depois de 5 jogos que não tinham o sabor da vitória. É de louvar que os jogadores reagiram bem à saída do treinador e muita gente diz que os jogadores ganharam para atribuir essa vitória ao Bruno Lage. Normalmente há equipas que reagem bem a uma saída do treinador e outras equipas nem tanto, mas é de louvar que o Benfica reagiu muito bem e conseguiu mais uma vitória. Desde já o Benfica está a 6 pontos do Futebol Clube do Porto, faltam 6 jornadas, não, 6 jornadas não, perdão, faltam 4 jornadas e a ver vamos se o Benfica ainda conseguirá validar o título. Então dá para ver que não teve nenhum conflito entre os jogadores e o treinador? Supostamente não, mas normalmente quando uma equipa empata ou perde vários jogos consecutivos, atribui-se sempre a culpa ao treinador, ou seja, o treinador pode ter perdido o balneário. Exato. Porque não é coincidência, após a saída de um treinador, a equipa joga muito bem e convenceu quase todo mundo. O Benfica disputava todas as bolas. Só para notarmos que durante esses jogos que o Benfica perdeu,
não via-se aquela entrega total dos jogadores. O Benfica jogava bem, mas falhava muito ao atacar e defensivamente. Depois da saída do treinador, o Benfica ganha logo. É de lamentar isto, porque o treinador antes ele pensava que tinha um jogador ao lado dele, mas após a saída dele, talvez ele tenha mudado um pouco essa sua opinião. Mas os jogadores, após o jogo com Boa Vista, vieram a público dizer que não havia nenhum problema com o treinador, tanto mais que alguns atribuíram essa vitória para o treinador, e o treinador interino também atribuiu essa vitória ao treinador. E é de louvar, pelo menos o treinador não saiu mal visto, ou não, os jogadores não tentaram desprestigiar o treinador. Isso é de louvar. Porque até o Benfica sempre foi considerado a equipa com o melhor elenco. De todas as equipas que estão na Liga Portuguesa, o Benfica sempre foi considerado com o melhor elenco. E o Porto agora vem a surpreender. Antes da pandemia, o Porto estava numa dificuldade de resultados. Tanto que quando perdeu com o Braga para a Taça de Portugal, houve aquela especulação que o Sérgio Conceição, ele até pôs o cargo à disposição. E hoje vemos o Porto, ontem pegou no Belenenses do nosso show. Deixa eu já mandar um abraço para o show. E 5-0. Certo, o Porto, após a pandemia, é das equipas que tem mostrado uma boa cara. Não tem demonstrado um futebol 100% bem visto, ou seja, um futebol muito para, como é que se diz na gíria, para de encher os olhos, Sim. Mas tem sido letal. Exato. Tem ganho os jogos, isso é o mais importante no futebol, porque não adianta tu fazeres boas partidas e não ter bons resultados. Só que isto de ouvirmos na imprensa, isso é trabalho da imprensa. A imprensa tem que arranjar algo para nós, para o público no geral. Ou seja, a imprensa tenta dizer algumas coisas. Lá, as equipas é que têm que saber dar a volta por cima. Porque depois de 2 ou 3 derrotas, o treinador sempre vai ser colocado à prova. Nesse caso, vão perguntar se o treinador tem um balneário com ele, se tem um presidente com ele. E neste caso, o Sérgio Conceição colocou o lugar à disposição antes da pandemia. Só que depois da pandemia, o Porto transfigurou-se, voltou muito bem e conseguiu recuperar o primeiro lugar. O Benfica agora é que tem que correr atrás do prejuízo. Perdeu os jogos que não devia ter perdido e tem o segundo lugar nesse momento. A ver, vamos, são 4 jornadas, mas dificilmente o Porto vai deixar perder essa oportunidade de ser considerado campeão. Pois é, porque nas entrevistas que o Sérgio Ramos tem concedido aos jornalistas portugueses, foi questionado se já era a altura de encomendar as faixas de campeão. E ele disse não. A luta até o fim. Ainda há luta. O Porto basta que ganhe 2 jogos para ser considerado campeão. O Porto depende apenas de si mesmo para ser campeão. Então acho que o Porto em si, ou o Sérgio Conceição, não vai te passar essa oportunidade. Pois é. E o Rio Ave, de Gelson Dalla, nosso Gelson Dalla, foi considerado o jogador do mês de junho. Muito porque os angolanos também votaram, né? Tá de parabéns, Gelson Dalla. O Gelson Dalla mereceu, porque ele regressou ao Rio Ave em janeiro, no mercado de transferência de janeiro, e de lá para cá tem sido suplente, mas tem sido um suplente que marca golos. Tem marcado golos. O mês de junho marcou mais golos ainda e por isso foi considerado como o jogador do mês de junho. Neste momento, já há vozes que pedem que ele seja o titular da equipa, porque tem marcado golos. O Taremi também tem marcado golos. Neste caso, poderiam fazer uma boa dupla. A ver, vamos. Ainda ele, talvez esse final de semana pode vir a ser titular da equipa. Até porque ontem foi titular. Parabéns ao Gelson Dalla. Nota-se que
voltou a ter o gosto pelos golos e espero que ele seja titular novamente. Eu, quando o Gelson Dalla está no banco, entra e marca, faz lembrar muito o Mantogas. Porque o Pedro Mantogas também era assim no Benfica. Né? Há jogadores que vêm vêm bem do banco, ou seja, é mais fácil marcar golos como suplente do que quando entra de princípio. Porque quando tu entras de princípio, aquela pressão toda, também os jogadores estão todos frescos e é sempre o choque da primeira parte, aquela pressão toda faz com que tu não marques golos. E quando tu entras como suplente, tu já vais apanhar os adversários, os defesas cansados, e se tu és muito forte psicologicamente, tu vais ver também aquilo como uma oportunidade para que tu sejas o titular da mesma equipe. Até porque o Gelson Dalla tem muito talento. Certo. Para ti, na sua opinião, o Porto conquista a Liga Portuguesa ou o Benfica conquista? Na minha opinião, o Porto vai ganhar este ano. Vai ganhar este ano porque faltam apenas 4 jornadas, 6 pontos. Basicamente, diríamos que está a 7 pontos de distância do Benfica, porque mesmo acabando o campeonato com o mesmo número de pontos, o Porto tem tem como um fator do seu lado, ou seja, o Porto, na diferença entre si, o Porto saiu-se melhor. Sim, tem vantagem. Ganhou um jogo com o Benfica e isso também vai contar muito. Então não são só 6 pontos, são 7 pontos. Então o Benfica depende muito do futebol do clube do Porto para que seja campeão. Já o Porto depende apenas de si. Basta que ganhe 2 jogos e o campeonato termina. E o Sporting? O Sporting tem surpreendido após a contratação de Rubem Amorim. O Rubem Amorim tem um toque mágico. fez uma grande campanha no Braga, que eliminou o Porto na Taça de Portugal, aquela polêmica do Sérgio Conceição. Certo. E agora está no Sporting e parece que o Sporting está a voltar a ser o Sporting que era naqueles tempos. O Sporting, depois da pandemia, é a equipa que mais pontos teve. Ganhou 6 jogos, empatou apenas um. É de louvar. O Sporting voltou muito bem após a paragem do campeonato. O Rubem Amorim é um treinador muito jovem. Começou no Braga, no Braga saiu-se bem e por isso é que foi contratado pelo Sporting. Neste momento recuperaram o 3º lugar, está a 2 pontos do Sporting de Braga e até o término do campeonato vamos ver se o Sporting consegue manter o 3º lugar. Porque para chegar ao 2º lugar já não tem tanta hipótese, já não tem tanta hipótese. E tomara que eles consigam suportar o 3º lugar para poderem ir às competições europeias para ir para a Champions. Pois certo. Ainda há muito fumo aí. Indo para a Alemanha, Gelson Feijó. O Bayern de Munique, como sempre, dominando o campeonato alemão. E agora conquistou a taça da Alemanha diante do Bayer Leverkusen. Com bis de Lewandowski. Há muitos que apontam o Lewandowski como o melhor jogador do mundo de 2020. Achas que isso vai acontecer? Pode acontecer. Comparando a outros craques, Cristiano, Ronaldo, Messi, o Neymar, diria que o Lewandowski está melhor posicionado. Marcou muitos golos. O Bayern foi campeão da Bundesliga, agora levantaram também a taça. E ainda tem chances na Liga dos Campeões. Então algumas pessoas dizem que o Bayern de Munique também é um dos potenciais candidatos a levantar a taça, a Liga dos Campeões. Mas o Bayern veio apenas comprovar que na Alemanha comanda, tanto que é campeão da Bundesliga e é vencedor também da taça da pela Alemanha. 20ª vez. Certo. E agora só falta vermos agora como é que vai se comportar no que falta da Liga dos Campeões. Que vai ser disputada em Portugal, Lisboa. Indo para a Liga Espanhola, Barcelona empata com Atlético. E depois vem o Vila Real. Soares fez o gosto ao pé.
especulações de que Messi poderá sair, o Barcelona ainda é favorito ao título? Neste momento, há duas equipas lutando pelo título espanhol, o Real Madrid e o Barcelona. A diferença é de 4 pontos, não é muito, basta que o Real Madrid perca um jogo e empate o outro, ou perca os 2 jogos, e que o Barça poderá novamente ir para o primeiro lugar. Então, o campeonato espanhol está ao rubro, é dos campeonatos que ainda a gente vai ver muito. Então, o Barcelona voltou bem depois do empate com o Atlético de Madrid. Jogou bem, ganhou muito bem o Villarreal e retirou aquela pressão que já havia sobre eles, porque vinha de 2 empates consecutivos com Celta de Vigo e Atlético de Madrid, e isso não fez bem, tanto mais que até cogitou-se sobre a possível saída do Messi para o próximo ano. Isso são sempre cogitações que veremos na imprensa, tanto mais que o Messi não abordou sobre esse assunto, o Barcelona também não abordou sobre esse assunto. E a ver vamos. O Messi não mostra tanta vontade em sair, porque não falando nada para a imprensa, claro que aquilo são cogitações que a imprensa vai sempre lançando à espera que o jogador diga alguma coisa. Acredito muito que o Messi vai terminar a carreira no Barcelona, provavelmente. Porque até há muitos fãs do Messi, do Cristiano, que pedem com que o Messi vá à Juventus e se junte ao Cristiano. Ouvimos fantástico. Certo, ouvimos cogitações deste tipo ainda a semana passada ou antepassada, sobre a possibilidade de Messi e Cristiano Ronaldo jogarem juntos na Juventus. Não sei se seria tão fácil para a Juventus a nível econômico ter os dois, mas fazendo um esforço, isso não é impossível, tanto mais que após a chegada dos dois poderá fazer muito mais dinheiro, certo? Tendo os dois no plantel, tanto a nível futebolístico como a nível de merchandising e dentre outras formas de fazer dinheiro. Pois é. Real Madrid, um jogo difícil contra o Atlético do Bilbao, um penalti assinalado ao Marcelo. Sérgio Ramos bate bem. Houve uma pisada do Sérgio Ramos ao Raul Garcia na área do Real, em que pedia um penalti e nada. Real Madrid tem ganhado, mas não tem mostrado aquele futebol. Não tem convencido. Exatamente. Certo. Brilhante. O Real Madrid acho que está numa fase que tenta apenas os 3 pontos, jogando bem como mal. E isso no futebol, claro que para os adeptos não é bom. Quando alguém senta em frente à televisão, claro que quer ver um futebol bonito, um futebol de encher os olhos. Mas o Real Madrid tem apenas vencido e não convencido. Tanto mais que nos últimos jogos ganhou apenas por 1-0 e golos marcados de penalti. O Sérgio Ramos continua aquele central goleador, já está com 10 golos certo, na Liga Espanhola. É a melhor época dele quanto ao nível de golos, mas também continua a cometer erros. A pisada que ele deu ao Raul Garcia, um hábito mais rigoroso, podia assinalar penalti. Ele insiste nas jogadas que gosta, porque aquilo é... O Sérgio Ramos é um jogador que joga muito a nível psicológico. Essas pisadas, aqueles puxa. É do Sérgio Ramos. Certo, é para irritar o adversário. Tanto mais que o Suárez também joga muito desta forma. Tanto mais que os dois, quando se encontram, aquilo é uma porrada. Luta de titãs. Certo. O Real Madrid garantiu mais 3 pontos. Continua 4 pontos de diferença para o Barça. Os jogos que faltam para as duas equipas, acho que já jogaram com as equipas mais difíceis, teoricamente, e supostamente ou implicitamente disse que tem jogos mais fáceis. Vamos aguardar. Temos mais 4 jogos, 4 jornadas também, e vamos ver se o Real Madrid vai conseguir destronar o Barcelona
porque os últimos anos o Barcelona tem Tem. ganho o campeonato espanhol Com muita frequência. com muita frequência. Achas que de qualquer forma ter peso, ser grande, implica no resultado? Porque é estranho que o VAR no penalti do Marcelo consulta ou dá o sinal ao árbitro que houve uma penalidade para que ele consultasse as imagens. Certo, E no penalti que o Sérgio Ramos fez ao Garcia, certo. o VAR nem se pronunciou. Isto, normalmente, as imagens duvidosas ou lances duvidosos, o VAR normalmente é que chama o árbitro principal, mas já houve vezes que o árbitro principal é que vai mesmo até o VAR para rever as imagens. Na minha opinião, acho que foi penalti mesmo, porque o Sérgio Ramos pisa o Raul Garcia. E foi muito claro. É estranho que o VAR nem é muito estranho. O árbitro nem foi consultar, nem o VAR deu sinal ao árbitro, nada. Isso é porque se fosse para seguir as regras, o VAR devia novamente também consultar o árbitro sim. principal, sim, de forma a rever as imagens e o árbitro principal devia decidir se era penalti ou não. Isso é meio triste, né? Porque o Atlético de Bilbao acho que fez o necessário para empatar. Também não fez tanto o Real como o Atlético de Bilbao, sim. não fizeram tanto Sim. para ganhar o jogo. Porque o jogo foi muito pobre a nível futebolístico. Uhum. Acho que as duas equipas tiveram receio ou medo de apostar muito a nível atacante e por isso o jogo foi mais combativo no meio campo. Jogadas, tantas jogadas perdidas, tantas bolas perdidas e o jogo não foi muito bom de ser visto. Pois é. Isso vamos aguardar até o campeonato terminar. Não vimos um Modric como temos visto, não vimos um Valverde, não tiveram em bom momento, não foi dia deles. Falamos do Cristiano Ronaldo, não tem como ir para a Liga Italiana. Juventus goleia e Cristiano Ronaldo marca um grande golo de livre. Certo. E como ele como disse no Instagram, I like feeling it. Há muito tempo que o Cristiano não marcava golos de livre. É de realçar, voltou a marcar e é o primeiro golo de livre que ele faz na Juventus. A Juventus nesse momento está com 105 pontos, está a 7 pontos do segundo classificado que é a Lazio. E a Lazio perdeu vamos. o jogo, sim. E, A Lazio do nosso Bastos. mas a Liga Italiana é das ligas que ainda falta muito para se jogar. Faltam 8 jornadas. A diferença para o segundo classificado, como eu já me referi há pouco, é de 7 pontos. Só que a Juventus está num bom momento. Só tem ganho os seus jogos. E vamos aguardar para ver se a Lazio na jornada seguinte volta a ganhar de forma a pressionar mais a Juventus. Tanto mais que a Lazio nesse momento com esse jogo perdido também está a ser pressionado pelo Inter. Sim, está com uma diferença de 4 pontos. O campeonato italiano ainda está ao rubro, vamos aguardar, são 8 jornadas. As jornadas ainda envolvem muitos pontos e vamos ver se a Juventus vai continuar também a consolidar a sua hegemonia no campeonato italiano. Achas que o Ciro Immobile, a suspensão, ele não jogou porque estava suspenso? Acha que de qualquer forma o Ciro Immobile era importante naquele jogo da Lazio? Sim, fez falta. Tu quando és o melhor marcador de uma equipa e num jogo importante que a Lazio teve, não tendo o melhor jogador deles naquele momento, isso fez com que a equipa também se ressentisse. A Lazio na primeira parte só fez um remate, a beleza da equipa adversária. Isso é pouco para uma equipa que está no segundo lugar e tem aspirações de vencer o campeonato. E a Inter também cedeu pontos e perdeu. O campeonato italiano neste momento está muito competitivo. Tanto que a Juventus está em primeiro, temos a Lazio a seguir, o Inter, a seguir ao Inter vem a Atalanta. O Atalanta que é surpresa na Champions League, também surpresa no campeonato italiano. Está fazendo um percurso muito sim, glorioso. Então
há muitas equipas que ainda têm possibilidade de vencer, porque, por exemplo, se a Juventus perde 3 jogos consecutivos, claro que dá possibilidade às equipas que estão no segundo, terceiro e quarto lugar de se aproximarem, porque a diferença pontual não é assim tão elevada. E a Roma também acabou por perder com a Napoli. Sim, a Roma também acabou por perder. O Napoli esse ano acho que é uma desilusão, tá em sexto lugar. Está em sexto lugar, ainda corre o risco de estar de fora das competições europeias. Se durante essas 8 jornadas não conseguir o maior número de vitórias, poderá ficar de fora. A Napoli que joga com o Barcelona nos quartos de final da Liga dos Campeões. Ainda tem muito que dá a Liga Italiana. Não, ainda tem muito. São 8 jornadas. As jornadas são 24 pontos. São 24 pontos. 24 pontos em futebol é muito. Então acho que todas as equipas ainda têm aspirações, tanto desde o quinto ou sexto lugar até o primeiro, de mudar a tabela classificativa. Pois é, eu gostaria muito que a Lazio conquistasse a Liga Italiana. E mandar um abraço para o Bastos Quissanga, que disse que não tem como conversar conosco nesse momento devido ao campeonato, mas assim que terminar vai entrar e vai conversar conosco via Skype. Gerson Feijó, indo para a Rússia, Zenit campeão russo. Parabéns ao Zenit, parabéns. Zenit São Petersburgo, sim. É das equipas que ultimamente na Rússia tem investido muito para ser campeão. O Lokomotiv e o Spartak têm estado um bocadinho abaixo do nível que nos habituaram e o campeonato terminou. O Zenit é considerado campeão novamente e encerrou-se o campeonato. Vamos ver próximo ano se o Zenit volta a demonstrar o futebol que demonstrou também este ano. Thiago Alcântara, muitas especulações, nunca renovou o contrato. Muitos dizem que está a caminho do Liverpool. Era uma boa para o Thiago Alcântara ir para o Liverpool? Podia considerar que sim, mas o futebol do Thiago Alcântara acho que não iria assentar muito na forma de jogar do Liverpool. O Liverpool não é uma equipa que como é que eu posso dizer, que privilegia a posse de bola. O Liverpool tem um nível normal, né, ou médio de posse de bola, mas é uma posse de bola de futebol rápido, ou seja, não é da forma que o Bayern de Munique de Guardiola ou o Barcelona também de Guardiola jogava. E o Thiago Alcântara assentava muito neste estilo de jogo. Agora, para o Liverpool, normalmente o Liverpool gosta de jogadores mais rápidos, mas caso ele se transfira para o Liverpool, pode ser. Os jogadores procuram sempre novos desafios. E o Thiago Alcântara fez 4 ou 5 temporadas no Bayern de Munique. Sim, 4 ou 5 temporadas no Bayern de Munique. Acho que na altura, na altura de experimentar novos horizontes, tipo a Premier League. Ele esteja atrás de novas aventuras. Vamos para o intervalo aqui. Ainda há especulações que o Koulibaly pode estar a caminho do Liverpool. Assim rapidinho para a gente ir para o intervalo. O Koulibaly também neste momento é um dos melhores centrais e juntando-se ao Van Dijk, acho que o Liverpool teria a melhor defesa do mundo. Seriam 2 centrais possantes que jogam muito bem, defendem muito bem, e o Liverpool este ano já tinha uma defesa muito boa. Agora juntando mais o Koulibaly ao Van Dijk seria muito bom. O Liverpool acho que quer também ter uma certa hegemonia no campeonato inglês. A ver, vamos, você vai se confirmar. Pois continuem do outro lado, não saem. Vamos para o intervalo. Como disse no princípio, nosso programa está ao rubro. Ainda vamos ter conversa via Skype com Aldair, jogador angolano que milita em Portugal. Vamos ter aqui em nosso estúdio, que vai sentar do meu lado daqui a nada, o Caranga, jogador do Pedro, que vai contar a sua história. Fiquem do outro lado, que eu volto já daqui a nada.
Pois é, estamos de volta. Foi rapidinho, como já tivera dito. Gerson Feijó, continuando, Leroy Sané assina pelo Bayern de Munique. Essa novela, esse amor do Bayern pelo Leroy Sané já é antigo. Já é antigo. Tanto mais que Leroy Sané, quando jogava na Alemanha, já havia cogitações de que ele iria para o Bayern de Munique. Mas o Manchester City conseguiu na altura ultrapassar o Bayern de Munique e fez a contratação do Leroy Sané. Mas após 3 anos ele vai agora para o Bayern de Munique. É já uma novela que temos visto nos últimos 2 anos, porque o Bayern de Munique já vinha demonstrando vontade em contratar o Leroy Sané e agora conseguiu essa nova contratação. O Bayern de Munique parece que quer dar uma nova cara à sua equipa, de formas a ir atrás da Liga dos Campeões do próximo ano. Continuando, o Cavani tem proposta da Roma. Só dá só um toquinho por causa do microfone. Okay. O Cavani tem proposta da Roma para seguir para a Itália. Seria um regresso à Itália, né? Certo, o Cavani neste momento no PSG há cogitações que ele não se sinta tão feliz assim e por isso há essas informações. Mas acho que neste momento voltar para a Itália e numa equipa que nem a Roma, acho que não seria a melhor opção. O Cavani podia tentar talvez a Liga Inglesa, que dado o futebol que ela apresenta, acho que ele seria muito feliz na Liga Inglesa. Mas vamos aguardar, vamos se a Roma terá poderio financeiro para contratar o Cavani. Pois é, Gerson Feijó, obrigado por ter vindo, o nosso comentarista habitual. Aguardamos por si na próxima semana. Obrigado eu por estar cá novamente. É sempre bom falar sobre futebol e cá convosco melhor. Ok, obrigado, Gerson Feijó. Vamos agora falar com o Aldair. O nosso mano angolano que milita em Portugal, jogador de futebol. Aldair, bom dia, mano. Bom dia. Tá tudo bem? Tá tudo bem convosco. Também, graças a Deus, na medida do possível. Olha, deixa já lhe agradecer por ter aceito o nosso convite em nome da Camunda News. O prazer é todo meu, eu que agradeço. Sempre que puder estarei disponível para falar com vocês. Ok. Aldair, nasceu em Angola ou em Portugal? Nasci em Angola. Vim para Portugal muito novo, vim com 3 anos. 3 anos de idade? Vai. 3. 3 anos, muito novo. Muito. Praticamente toda a infância foi em Portugal. Muita gente diz que sou português mesmo, mas considero-me angolano sempre. Pois é, tem que mangolé. e nasce o amor pelo futebol aí na Tuga? Sim, desde muito novo. Sempre andava com uma bola, dar pontapés na bola. Os meus pais sempre diziam que eu tinha jeito para a bola, né? E quando comecei a estudar em Portugal, eu jogava na escola. E os professores e os meus colegas diziam para os meus pais inscreverem-me num clube. Nesse caso foi a Estrela da Amadora, que era aqui perto de casa. E foi que começou. Só para clarificar, resides em Lisboa? Sim, sou de Lisboa. Estrela da Amadora está localizada em Lisboa? Sim. Ok. E depois, houve muita dificuldade? Dificuldades aparecem sempre quando há uma mudança, né? Eu tive dificuldades inicialmente por causa dos documentos. Uhum. Eu cheguei, não podia jogar no campeonato porque não tinha documentos ainda, só podia jogar em torneios. Eu comecei a jogar no campeonato quando fui para o Sporting. O Sporting tratou dos meus documentos com a ajuda dos meus pais e aí foi tudo mais fácil. E o que deve a saída ao Sporting?
A saída foi... Eu queria... Deram uma opção de ficar lá, mas eu quis jogar mais. Queria ter mais tempo de jogo e decidi sair. Ainda foste parar no Marítimo? Não. Saí do Sporting e passei pelo Gil Vicente. Pelo Gil Vicente. Lá em Barcelos, lá no norte. Aqui no norte de Portugal. Sim. E depois recebeste... Lá, porque já representaste várias vezes a Seleção Nacional Sub-23. Sim. Fui chamado 2 vezes ao comando do Mr. Pedro Gonçalves, que já foi meu treinador no Sporting também. Ok. Fui chamado 2 vezes e recebi essa notícia com muito amor e carinho. E estive lá. Era um sonho a cumprir. Sim, eu dizia sempre aos meus pais, que os meus pais sempre diziam, não, vai para Portugal. Eu dizia, não, quero ir para Angola. É o nosso país. Pois é. Depois eles viram com bons olhos também, quando recebi a notícia, né? E só tiveram que me apoiar, como fazem sempre. E como é que foi a sua prestação porque disputaste o campeonato Sub-23, né, africano, de futebol? Sim. A primeira chamada foi em novembro. Sim. E tínhamos jogo com a Namíbia. Não chegou a se realizar porque eles não tiveram fundos monetários para vir jogar em Angola. Ok. E a CAF cancelou esse jogo e nós passamos automaticamente para outra fase. A outra fase foi em março, o dia 23 foi o primeiro jogo com a África do Sul. Eu não joguei a primeira volta porque o meu documento o meu passaporte não tinha chegado ainda. Joguei a segunda volta na África do Sul. Ok. Acho que correu mal porque perdemos, né, as 2 voltas, mas individualmente senti-me bem, foi uma boa experiência e na qual quero voltar a repetir, sempre for possível. Na verdade foi um apuramento para o CAN Sub-23 ou foi mesmo já a competição em si? Aquilo era apuramento para o CAN. Sim. E depois as 3 primeiras equipas que ficassem era um grupo de 6, as 3 primeiras equipas qualificavam-se para os Jogos Olímpicos. Ok. Que é normalmente onde o Brasil joga e as coisas. E os objetivos foram cumpridos, não? Não chegamos perdemos com a África do Sul em Angola 3-1 e lá na África do Sul 3-0. Foi um momento difícil. Correu mal. Saímos de lá tristes, mas sentimos que demos tudo, que isso é o mais importante. Se eles supostamente eram superiores, é para merecer uma vitória. Pois é. E a vida segue. Tem que ser, temos que esperar outras oportunidades, né? Agora é pensar nas próximas convocatórias, trabalhar para chegar à seleção principal. Esse é o objetivo de qualquer jogador, né? Então, sempre teve o apoio da família? Sempre me apoiaram. Não viam com bons olhos no início, porque normalmente todos os pais querem que os filhos estudem e sejam doutores e sentem numa secretária, né? Advogados. Mas basicamente isso. Mas os meus pais, quando eu fui para o Sporting, começou a ser mais sério já. Ok. Normalmente eu no Sporting estava bem, ia a torneios, ganhava prémios, aí eles já viam com bons olhos, as pessoas também falavam. A partir de um certo momento eles viram que deixaram seguir o meu caminho. Exato. Sempre com eles por trás, mas eu é que segui o meu caminho. E até agora chegou algum momento que pensou em desistir? Vou dar razão aos meus velhos, não adianta estar aqui no futebol, vou me formar, vou me focar nos estudos e deixar o futebol. Já pensou nisso? Pensar em desistir não, mas às vezes passam umas ideias na cabeça de que olhamos e pensamos e dizemos o que é que estamos aqui a fazer, a nossa oportunidade não chega, o momento não chega, mas momentos de 10, 15 minutos, depois eu olho e digo, eu não sei fazer mais nada na vida, não sei jogar futebol. Eu amo isto, eu escolhi isto e tenho que dar uma alegria aos meus pais. Tenho que dar uma vida aos meus pais que eles sempre sonharam, é isso que eu penso sempre. E estou aqui é por eles e por mim principalmente, né? Mas por eles também. Eu penso assim. Pois é, porque até temos que fazer aquilo que amamos. Claro. Pois é. Atualmente estás sem clube?
Atualmente estou em negociações com o clube. Pá, se tudo correr bem, dentro de dias, semanas, vou anunciar. Mas os meus empresários e o clube estão em negociações. É um clube de Portugal? Não. Pá, posso adiantar que é um clube de Inglaterra. Inglaterra. Só. Ok, muito bem. Mas da Premier League ou da segunda divisão? Da Championship, da segunda divisão. Inglaterra é um destino que muitos jogadores a nível mundial querem estar, né? Querem ir. Pá, acho que é sonho de qualquer jogador, né? Jogar em Inglaterra, aquele campeonato, aqueles adeptos, tudo conta ali. É muito bom. A atmosfera do futebol é diferente. Pois é, se surgisse agora um convite de algum clube inglês da Premier League, qual aceitarias? Se fosse Man City, Chelsea, Liverpool? Pá, acho que eu escolhi, vendo ao meu estilo de futebol, acho que eu me adaptava melhor ao Manchester City. Até porque és meio campista, né? Sim, jogo no meio campo, às vezes jogo na linha, mas sinto-me melhor no meio campo. E sempre foi essa posição desde a base? Sim, sempre foi. Tá um pouco mais atrás, um pouco mais à frente, mas sempre foi no meio. Atualmente estás com 23 anos? 22 feitos, fiz em março. É do meu mês. Essa é boa. Aldair, Championship provavelmente será o destino. Se não for Championship, vai continuar em Portugal. Epá, tem outras hipóteses ali, mas os meus empresários mesmo vão forçar tudo lá em Inglaterra. Mas tem outras hipóteses, sim, aqui em Portugal também tem algumas hipóteses, mas pá, queria uma nova experiência, não sei se me entende. Okay. Queria experimentar outros campeonatos, pá, outros ares, que eu acho que ia me fazer bem. Mas para o seu estilo de jogo, já disse que é o Manchester City, o campeonato inglês é o apropriado para o seu estilo de jogo? Para o meu estilo de jogo, eu acho que é o campeonato espanhol. Espanhol, sim. Mas se tenho a oportunidade para jogar para a Inglaterra, que é dos melhores campeonatos do mundo, sim. Não vejo porque não. Se eu for lá com o pensamento de que vou fazer o meu, vou ajudar os meus colegas, ajudar o clube, eu acho que não tenho como mandar bem. Pois é, vai dar tudo certo. Olha aí, melhor jogador angolano de todos os tempos para ser? Para mim, sinceramente não conheço muito da história de muitos jogadores angolanos, mas que eu conheço e que vi um bocado a jogar, eu posso dizer o Pedro Mantorras. Pedro Mantorras, lenta Pedro Mantorras. Melhor da atualidade? Da atualidade, para mim, Gelson Dalla. Gelson Dalla. Melhor jogador do mundo de todos os tempos para ser? De todos os tempos? Sim. Ronaldinho Gaúcho. Pô, tens o mesmo gosto com o meu, pá. Gaúcho. Melhor da atualidade do mundo? Qual? Messi. Messi, indiscutível, né? É uma coisa absurda. Eu tenho que lhe agradecer por ter aceito o nosso convite, mano. Infelizmente o tempo sem é problema. Curto. Deixa uma mensagem a todo mundo que te conhece, a todo mundo que está a acompanhar o programa Cara a Cara, aos teus fãs, à família, aos amigos. Eu queria, a mensagem que eu deixo é que nunca deixem de acreditar nos sonhos, né? Nas suas metas. Se nós seguimos o que a nossa cabeça manda e o nosso coração, vamos chegar sempre lá, sempre acreditar, ter fé, acreditar em Deus. Isso é o mais importante. Queria agradecer o convite do Moreno, né? E da equipe toda, que é sempre um prazer. Pois é, em nome da equipe agradecemos. E quando ir para a Championship, assim que assinar, tem que entrar em Skype conosco para contar tudo. Vai ser problema. Aqui é a tua casa. Sempre será. Valeu, mano. Desejo tudo de bom. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo juntos. Valeu. Tchau. Tamo junto. Obrigado. Pois é, desejamos tudo de bom ao Aldair. Pois é. Vamos para um intervalo rapidinho. Não saem daí porque o Caranga está aqui do meu lado e vai conversar comigo, vai contar a sua história. O Caranga, que atualmente está sem clube, mas já esteve vinculado ao Petro de Luanda, vai contar a sua história.
Quem é fã do futebol, quem é fã do Caranga, quem é fã do Petro, porque o Caranga representou o Petro de Luanda, fica aí do outro lado e não saia. Avisa o amigo, a amiga, a família, avisa aos vizinhos que o melhor programa de desporto do mundo está no ar, que é o Cara a Cara com as Estrelas do Desporto. Partilhem, comentem, que é tudo nosso. Quem comentar, eu vou ler os comentários e vou mandar abraços aqui. Vamos para intervalo, rapidinho, e volto já. Pois é, foi rapidinho, como já tivera dito. Estamos de volta. O melhor programa de desporto do mundo. Do mundo. Avisem as famílias, os amigos, que é o Cara a Cara, o melhor programa de desporto do mundo. Já tenho aqui Caranga do meu lado. Caranga, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Caranga, de uma família desportista. Exatamente. Tu e o teu irmão são jogadores de futebol, mas antes de você já viu alguém que praticava desporto na família? Exatamente. O meu avô também já foi praticante e o meu pai. Todos praticaram futebol? Não, meu pai foi atleta de atletismo e o meu avô praticou. Então o amor para o desporto surgiu aí. Exatamente. E como é que começou? Tudo começou no Ambo? Tudo começou no Ambo, exatamente. Tudo começou no Ambo. Fiz toda a minha formação no Petro do Ambo, desde a escola até o futebol sénior. Desde a escola até o futebol sénior, Petro Atlético do Ambo. Exatamente. E quando chegou lá para fazer o teste na altura, foi difícil? Olha, eu não fiz teste no Petro. Eu fui avaliado num jogo treino com a equipa do Petro, isso com os meus amigos, ainda criança, e o Petro viu-me e de seguida levou-me até a sua escola. E aí fiz toda a minha formação até jogar sénior mesmo. E o Petro tipo na altura viu, pá, esse gajo aqui é um craque. Como é que surgiu o convite? Só depois daquele jogo surgiu o convite do Petro? Exatamente, na altura, porque o Petro até agora, o Petro do Ambo é a melhor escola de futebol do Ambo, e eu tenho uma característica que aderi do meu pai, é a velocidade. Meu pai também foi muito veloz, então eu passava pelos adversários tão fácil e parecia que eu já era um mais velho, então eles viram isso. Tu e o Carneiro também, o teu Carneiro, teu irmão, também é muito, muito veloz. Além do velho, não se esperando também no Zembolto. Não, o Tó é veloz, mas não tão veloz quanto eu. O Tó ganha mais um pouquinho na qualidade técnica. Ok. E como é que surgiu o convite do Petro de Luanda? Olha, eu estava a passar uma fase no Inter menos boa. Eu e o meu irmão estávamos em fase de renovação, mas surgiram alguns problemas na qual levaram-nos a não renovar. Então alguns clubes foram surgindo, foram vendo a situação a decorrer
e entraram em contato conosco e depois viram a nossa situação e a gente abraçou o projeto. Porque antes deles, por próprio, estava no Interclube. Exatamente, estava no Inter, fiquei cerca de 5 anos. Não foi o Interclube que trouxe do Ambo para Luanda. Não, eu saí do Petro do Ambo, fiquei 2 anos a jogar na Cala. Depois surgiu o convite do Inter, mas ainda não havia assinado. Quando cá cheguei em Luanda, joguei pelo Benfica de Luanda. Benfica de Luanda, eu só fiz um jogo oficial, que é nas competições africanas, mas o Inter elaborou aí um contrato na qual não assinei, que trouxe algum problema. Eu fiquei a primeira volta de 2015 toda parada, não joguei por causa dessa situação. Mas depois consegui, junto do meu pai e o meu empresário, conseguimos reverter a história. E a segunda volta já joguei, mas já para o Interclube. Fiquei cerca de 4 anos, joguei e depois surgiram alguns problemas. Foi quando também o Tó saiu do Ambo. Para o Progresso Zambizanga também as coisas não correram bem. Então falei com o presidente Elvis Simões, com o meu pai, falamos que também tenho um irmão que também joga. E o Elvis Simões disse que não, pelo que eu saiba, na tua família só tem um único jogador que és tu. Eu disse não, avalia só ele uma semana para poderes ver a qualidade. E o Tó não foi preciso passar uma semana, só foi preciso 3 dias e passou no teste e em seguida assinou o contrato com eles também. Na altura que o Pedro do Ambo lhe consultou, fez a proposta, assim que chegaste, assumiste logo a titularidade ou tiveste também dificuldade em se afirmar no plantel? Foi tudo fácil? Olha, não foi tudo fácil, mas eu sempre tive objetivos para alcançar e para alcançar esses objetivos você tem que passar por N dificuldades e eu tive, mas com a ajuda dos treinadores e tudo, não tive tanta dificuldade assim em se impor, porque eu sabia sempre aquilo que eu queria desde criança. E não foi fácil, mas consegui. E daí nunca passou já que no futebol profissional que eu vi tanta dificuldade, porque ninguém é titular indiscutível. Porque a cada dia que passa surgem novos talentos e aqueles vêm sempre para coisa. Nem o Messi nem o Cristiano chegam a ser titular indiscutível. Não, já esses é um caso à parte. É um caso à parte. É um caso à parte. E foram quantos anos de Petro de Luanda? Olha, 2 temporadas. E muito antes de a gente acordar a desvinculação do contrato, eu havia renovado por mais 2 temporadas. Então, nesse momento estou sem clube, porque o clube queria emprestar-me. E eu perguntei quais são os clubes disponíveis que eles queriam emprestar-me e não foram de acordo com aquilo que eu queria. Era um Ferrovia do Ambo, sem despromor a equipe. Exato. E o Ilhete também. Como o meu objetivo é estar na capital mesmo, então tinha que ser 1 de agosto. O Inter tá descartado, então seríamos só no 1 de agosto que se eu saísse do Petro. Então, mas também recebi assim o contactos, mas já tenho 2 clubes à vista na qual apresentaram algumas propostas superiores ao Petro. Então eu preferi mesmo desvincular-me do Petro. Mas o Ilhete é de Benguela, né? O Ilhete é de Benguela. Deixa eu mandar um abraço ao Migi Sambambi, o atacante do Ilhete, que é um camba, que acompanha sempre o nosso programa. Mas o Ilhete teve uma boa época no Girabola. É uma equipa que está em construção. Não achou o convite atraente? É uma equipa que está a crescer de jovens, né? Que também quem está a gerir também são jovens e acreditam na mudança. Mas eu como já estava num nível bastante alto, tá no Petro, no 1 de agosto, os jogadores são sempre privilegiados por jogarem em competições africanas, competições que realmente as pessoas têm visibilidade, maior visibilidade. Então o Ilhete não era algo próprio para mim. Então surgiu o Bravos do Maquis, que para a próxima temporada vai jogar as competições africanas, e também tem o Sagrada, que também vai jogar as competições africanas. Então a pessoa tem que ver lá para esse lado, que é o marketing também. Exato, que o jogador precisa. Então estamos aqui a avaliar junto com o meu pai. Teve muitos momentos bons, mas teve muito ruim no Interclube.
no Interclube. Olha, no Interclube teve as minhas 2 primeiras épocas foram épocas altíssimas. Não tive tanta dificuldade porque sempre eu queria seguir um caminho e então tive que trabalhar bastante para me impor e conseguir a titularidade. Então eu digo que o Petro foi sempre um sonho de lá estar, mas as coisas não correram como eu queria, eu desejava. Mas no Inter eu fui mais feliz, digo que no Inter fui mais feliz porque joguei, participei em quase todos os jogos do Inter, cerca de 80% desses 4 anos que eu lá estive. E no Petro tive meus altos e baixos também, por aí. Mas depois chegaste também a jogar competições africanas. Eu joguei Liga dos Campeões pela primeira vez, porque eu havia jogado a Taça Mandela, que também é a segunda maior prova do continente africano. Mas a Liga dos Campeões foi o mesmo com o Petro e estando lá é como se você estivesse a jogar na Europa, né? Devido a alguns campos que parecem ser mesmo do que da Liga Inglesa, Liga Espanhola, por aí. Até porque vocês estavam num grupo com clubes da África do Sul. Exatamente. E se formos comparar a infraestrutura da África do Sul com outros países, É muito tem dif- estádio fantástico, porque até o Mundial de 2010 foi na África do Sul. Exatamente. O jogo que a gente fez com Sanders é um campo parecido com o Santiago Bernabéu. Muito parecido mesmo, a estrutura. Então, foi bom. É fantástico. Só tiveram clubes da África do Sul? Não, Naquele tivemos Marrocos, a Argélia. Em Marrocos, como é que é? Foi outra coisa. É para dizer, né? A África Branca é diferente, diferente, né? né? É muito diferente. Os brancos lá também eles sentem-se como se fossem jogadores da Liga Inglesa. Eles respeitam-se sempre e também têm um privilégio de ter os ordenados que eles têm. É por isso que eles não saem dos seus países tão fácil assim para ir representar um outro clube da África. Eles só saem para ir para uma Liga Inglesa, uma Liga Espanhola, uma Alemã e por aí, nas melhores ligas. São muito exigentes. Mas nós também aqui temos 11 de novembro. É o nosso melhor estádio, né? O nosso melhor estádio, mas não se compara com os de lá. A relva é muito diferente, é mesmo muito diferente. 11 de novembro, por exemplo, você só pode escorregar se cair bastante chuva mesmo. Vai lá escorregar de joelho. Aquela relva, basta só dar aí uns pingos de águas, você escorrega normalmente. Se já tinha assinado tinha renovado com o Petro para mais de 2 anos, o que é que levou a rescindir o contrato? Olha, é isso. Nós temos um grupo de amigos, estamos a fazer treinos na ilha e eu acabava de chegar em casa do treino e o treinador, o Cossano, está na Espanha e ele fez uma chamada para mim, isso no WhatsApp. Ligou, perguntou se eu pudesse falar, eu disse que ia à vontade. E ele disse que o Petro está a se reestruturar devido ao o troféu que foge gira a bola há muito tempo, já cerca de uma década e meia, né? Então ele disse que por causa das contratações que estão a surgir, o clube está a fazer um esforço enorme, então eles precisavam reduzir o plantel para a próxima época. E a corda arrebenta no olho mais fraco nesse caso. Somos muitos alas. Na minha posição é muito difícil porque surgem muitos jogadores e muitos com muita qualidade e eu não joguei assim com tanta regularidade e somos muitos. Então eles também não queriam a princípio se desvincular, né? Eu acho que o valor que está lá, se eles desvinculassem, é muito alto para eles poderem me pagar. Então, havia mais fácil eles me emprestarem. Eu já havia renovado muito antes dessa pandemia acontecer e muito antes do Gerabola parar. Eu já havia renovado. E, então, o treinador disse para mim o que eu achava, eles querem me emprestar. E, eu fui avaliar, falei com meu pai, como meu pai nesse momento é o meu conselheiro e o nosso empresário. Então, ele disse, avalia os clubes que as têm. Então, os clubes não foram o desejo que eu queria, não foram mesmo assim um clube bom. Então eu perguntei também se a desvinculação, como é que a gente iria tratar. Ele disse, olha, a desvinculação também é uma parte que a gente tem que falar com a direção. Então fui lá até com a direção, falei com o diretor, o Malamba, chegamos a um acordo, que no qual foi de acordo com aquilo que eu queria também.
A princípio eles não queriam mesmo, o treinador não queria que eu ele queria que eu fizesse parte dos quadros do quadro, Petro. sim. Em caso de alguma coisa não correr bem para a equipa, para algum jogador, então eles têm como ir me pegar na equipa em que eu seria emprestado. Mas eu preferi mesmo a desvinculação, tá, e coisa, e eles vão cumprir com o acordo que a gente fez. Até porque o Petro vai competir nas competições africanas. Tem o Girabola, tem a Taça de Angola. Acho que devia ter um plantel vasto, né? Exatamente, isso Porque a aqui temporada é longa. é muito longa e eles querem um plantel de 27 jogadores com 27 mais 2 do coisa, né? Das camadas de formação. Surgiria mesmo que ia manter o plantel. Eu não queria sair, praticamente, mas a nossa vida de futebol tem destas. Tem desse- Quanto menos a gente espera, acontece sempre algo inesperado. E falou da sua posição extremo, né? Yeah. E eu vi que o Pedro contratou um extremo brasileiro, que é o Leite, né? Na sua Yeah. opinião, foi uma boa contratação? 31 anos, né? Epá, velhote, mas tá aí o Messi, tá aí o Cristiano. Epá, pro nosso futebol, não sei, né? Epá, tem aí exemplos do Thiago Azulão, também tá na casa dos 30. São poucos os estrangeiros que cá vêm e conseguem se impor. Nosso futebol parece que não. Muita gente acha fraco, mas é muito difícil. Aqui é difícil alguns estrangeiros se imporem. Sim, embora. E ele, como eu já acompanhei ele no Santos. No Santos. E na altura ele foi promessa do Brasil em 2011. Face às lesões que ele teve ao longo da sua carreira, fizeram com que ele fosse um jogador imediato. Emprestaram. A carreira dele foi só dessa, de empréstimo, mas ele tem qualidade. Agora resta saber se quando cá estiver, se realmente Vai se adaptar ao Girabola. Falou do Thiago Azulão, deixa eu mandar também um abraço para o Thiago Azulão, que esteve a conversar comigo ontem, dia 27. Vai entrar aqui via Skype para conversar comigo no programa. Ok. Agradecer ao Thiago Azulão pela disponibilidade. Há defesas preparados para travar o Leite, né? Olá. Bola. Olha, isso aqui eu vou deixar para a minha futura equipa, para os meus futuros companheiros, e aqui na qual isso é da competência deles, a minha parte é outra, é mais ofensiva. Yeah. Não, porque falou do nível, Sim. vamos ver se ele vai conseguir se adaptar. O nosso futebol em si, há defesas bons, há defesa preparado para receber o Leite em alta. Pelo que tem visto no nosso futebol angolano, nosso Girabola. É só exemplo, o rival do TVK, que também foi travado. Melhor do mundo. Melhor do mundo, Então, foi melhor do mundo com foi travado. o Barcelona. Yeah. E agora, perspectivas para o futuro. Olá. Se surgir um clube da Europa, é bem-vindo. É sempre bem-vindo, até porque tenho mesmo, mas ainda não é o objetivo de lá ir. Também fazer essa situação para se viajar está um pouquinho difícil. Não? Então estamos a ver aqui mesmo na nossa praça, estamos a avaliar as propostas. Só tenho que ir num clube que aproxime-se daquilo que eu puxava no Petro, então não posso fugir muito à regra. Então estamos aqui mesmo na nossa praça. Aparece sempre clubes de fora para jogar. Falou do 1º de agosto no princípio da conversa. É um sonho jogar no 1º de agosto? Olha, nem é um sonho, mas está sempre num dos melhores clubes de Angola. É sempre um privilégio, por ser mesmo um dos maiores, né? Só tem 2 mesmo. Eu acredito, para mim só existem esses 2, né? O poderio financeiro, infraestruturas, os objetivos que eles têm. Então é sempre bom estar nesses clubes. Mas o Recreativo do Libolo também tem uma estrutura. Foi, né? Já foi, né? tá em decadência, mas continua a ser o Recreativo do Libolo, mas nesse momento ainda não olho muito para essas equipas. Guarda mais momentos bons no Pedro de Luanda ou momentos difíceis? Mais momentos difíceis. Por acaso passei mesmo por uma fase, principalmente. Mas não foram lesões, foram só. Olha, não, eu dificilmente me lesiono. Não sou um jogador que contrai muitas lesões. Nunca contraí uma lesão que me levasse a mais de um mês. Senão também só inflamações, chega, mas isso é raro mesmo. Foi mesmo só opção técnica?
Yeah, pá, nós jogadores temos essa fase mesmo, que o Samuel havia dito que quanto menos tu espera, acontece alguma coisa negativa. E a gente nunca está à espera para estar no banco, para não ser convocado, porque você trabalha todos os dias, no final de semana, não veres o teu nome na lista dos convocados. E aí, como na escola, tu fazes a prova, depois vai estudando, depois fazes a prova e você sente que se calhar não deste tudo. Então tem sempre uma nota muito baixa. Então também nós somos avaliados assim durante a semana. Quem não estiver bem, então não entra nos 18 jogadores que são convocados para entrar para o jogo a seguir. Falaste do grupo que tem. Porque não dá para perder a forma, né? Exato. E eu tenho visto nas redes sociais, está o Fernando Kisanga, né? Exato, O Isaac, Sim. mais Danielson. outros que têm feito muitos exercícios de forma Sim. a não perder. A forma- São todos amigos. Olha, nós somos amigos, saímos mais mesmo para quando a gente quiser treinar, a gente já tem sempre um grupo. Então é uma maneira da gente estar em forma, porque nunca se sabe, a federação daqui a nada pode anunciar que tem uma data fixa para começar, para retomar. Então a gente começa sempre com o pé direito já na pré-época, porque não é fácil perder peso na pré-época, é muito treino, é muito treino mesmo. E falou várias vezes, tocou no assunto monetário. Se vive do futebol em Angola, já dá para viver. Porque quem olha para o Caranga, ouro, bom tênis, vê, não, o Caranga está aí, tá a ganhar bem. Olha, em algumas equipas, não, mas eu digo, pelas palavras, por minhas palavras, eu digo que já se vive. Isso cabe à educação financeira, né, de um atleta, e a como é que gere o seu próprio dinheiro. Mas estando nessas equipas, Petro, Dagosto, Inter, Libolo, Bravos de Maqui, Sagrada, entre outros, vive-se mesmo já do futebol. Já dá para viver, já dá para fazer alguma coisa. Nem é aquela coisa tão grande, mas vive-se mesmo. E vive-se bem, né? Não, vive-se de maneira tipo tu também a prepares já o teu pós-futebol, né? Quando tiveres que se aposentar, pelo menos tens aqui algum negócio que possa ser rentável. Exatamente. No Porque futuro. além de praticar, ser atleta profissional de futebol, também é estudante. Sou estudante mesmo do Gregório Semedo. Passar publicidade, Gregório Semedo. Qual é o curso? Gestão de recursos humanos. É um curso que sempre desejou fazer? Exatamente. Porque Sempre há muita gente que diz que os jogadores angolanos são vazios, né? Epá, Mas temos também há experiência. muitos que adaptam, escolhem também o lado acadêmico para se formar. É por aí. Temos muitas experiências de jogadores que não se formaram e que na qual alguns têm a dificuldade até hoje, ficam a bater de porta em porta para poder pedir ajuda, e você vê o historial deles. No passado eles ganhavam muito mais do que nós, só que nós temos uma particularidade, que as coisas estão a evoluir a cada ano que passa. Então temos mais alguma coisa que eles no passado não tiveram, mas em termos monetários eles ganhavam muito mais. Então, mas eu faço isso porque o futebol tem um tempo, então, e depois a vida continua. Então tenho que adquirir algum conhecimento para que, se no futuro, se eu não conseguir ter maior credibilidade e rendimento de coisa monetário, então eu tenho pelo menos uma área formada na qual eu poderia começar a trabalhar. Então isso é mesmo um objetivo de terminar e aí ser formado, né? Porque até os estudos não é para ninguém, mesmo para nós próprios. E conhecimento ganha sempre, né? É para sempre. Eu li uma entrevista do Schneider, Wesley Sneijder, Sim. que passou pelo Real Madrid, pelo Inter de Milão, e ele disse que o José Mourinho sabia que eles consumiam álcool e fumavam. Os jogadores angolanos são muito associados Dizem que os jogadores angolanos bebem muito. Caranga, não é de beber. Não bebo, não fumo, não gosto de festas.
Só uma coisa que eu gosto, é Só- a bola mesmo. Só a bola. Mas Yeah. se bebe, fuma, pode falar, tá, é muito normal, não? Não, não, não. Não bebo mesmo, nunca foi uma prioridade minha. Até o meu pai coisa, metia muita regra nisto. Yeah, foi mesmo só um pouquinho mulher aí ao lado. E por que Não que coisa. muitos atletas angolanos que assumem ou já assumiram que consomem álcool, depois não têm um futuro muito bom? Mas vemos um Wesley Sneijder que afinal fumava e bebia e foi campeão da Champions, teve Yeah. uma brilhante carreira no yeah. futebol. O que é que se deve a isso? Por que os jogadores angolanos que consomem álcool acabam sempre em declínio? Olha, eu na Cala tive um português, Mangualde, e já foi um cota, e ele só jogava bem. No dia de jogo, ele no almoço tinha que ter uma taça de vinho, e e aí ele fumava, e tinha maior rendimento, ele jogava bem. Então o nosso treinador disse que, olha, a partir de hoje, no almoço, mete sempre uma taça de vinho para esse jogador. Porque nunca sabe se ele, se não bater não- um copo, não sei se ele vai ter o máximo rendimento. Então, metia. Isso também depende do organismo de cada De um. cada um, Como é que vai reagir. Mas é o que tu disseste, o jogador gosta de ver essa vibe. Enquanto tem dinheiro, ele gosta de aparecer e Exato. viver de imediatismo, né? Uhum. E não olhando para o futuro. Mas, modesta parte, eu olho sempre. E sempre tive o meu pai, graças a Deus, do lado, a olhar por nós e a dizer as coisas. E a gente tem muitos exemplos de jogadores que hoje não têm mesmo nada, não têm nada. Então, a gente tem que se espelhar para esses jogadores que tiveram uma vida boa Uhum. enquanto jogador. E depois, quando acabou, não tiveram já souberam nada. fazer uma bom gestão uso, daquilo que- Exatamente. Já há jogadores em Angola que não surgiram a bola que possam ter o salário de 10 milhões de kwanza, 11 milhões de kwanza. Existe? Olha, da nossa praça, jogadores não sei. Não sei se tem, mas estrangeiros já passaram esse plafond muito alto, mas está acima, tem jogadores que estão acima dos 5 milhões mês, 7, 8, 10 por aí. E por que o estrangeiro chega a receber mais que o nacional? É a praça. O jogador europeu é sempre mais caro, também por ser estrangeiro e estar a jogar na Europa. E tirar um jogador de lá para cá é sempre ocupa um valor muito alto, então chega a ser mais caro. Mas há muitos jogadores que tipo já tiveram sem clube, no momento em que o clube angolano foi comprar, ou foi entrar em contato com eles, estavam sem clube, mas acabam sempre por ter um salário muito alto, muito elevado. Exatamente. É o contrato que as pessoas fazem, são os agentes também que você tem que pedem, também a qualidade do próprio atleta. A qualidade. Um exemplo é tipo o Dolimenga. Uhum. Dolimenga, antes de sair, foi o jogador mais caro, mais bem pago do Petro. E o gajo só vivia a desbanjar. Ele dizia que esse dinheiro que eu estou a ganhar aqui é mesmo só para gastar. Ele já tinha mais. Uhum. E ele foi, ela não jogou, mas saiu e na Europa já conseguiu o clube. Saiu já essa temporada. E o Yeah. Dolimenga não conseguiu se adaptar ao Pedro. Para tu Teve veres, muita dificuldade. é muito difícil. Muito O difícil. futebol, aqui, querendo ou não, aqui também tem muitos bons jogadores com qualidade. Então, o estrangeiro pode vir com aquele futebol dele bonito, taticamente, mas o africano é duro. É duro. Já nasce mesmo com talento. Yeah. Quando é que surgiu o convite para a seleção nacional? Todo atleta, eu acho, na minha opinião, né, o que eu acho, porque também, para quem me conhece, sabe que eu já pratiquei futebol, só não fui profissional. Todo atleta, quando mais jovem, sonha em representar o seu país, a seleção. Sim, é sempre uma grande honra vestir a camisola, né, carregar o país ao peito e ser reeleito, porque são milhares de jogadores que querem essa oportunidade. E nessa altura nós estávamos na África do Sul e eu ainda não estava a acreditar, porque o meu vice dizia, olha, você vai ser convocado para o apuramento puxando. E o meu treinador também dizia a mesma coisa. E nós estávamos lá na África do Sul e depois só acreditei quando vi a lista da federação, que o meu nome constava, e eu só acreditei que estava a representar o país
quando estava dentro do campo. E mesmo nos treinos eu não acreditava que eu estava a vestir aquela camisola, porque eu já via das camadas jovens, já joguei sub-17, seleção sub-17, mas daí nunca fui mais convocado por nenhuma seleção. E surgindo essa para representar a seleção A, para o puramente puxando, foi um grande privilégio. Em 2 jogos fiz uma assistência e um golo. Para um novato é sempre uma média boa. E como é que a família reagiu quando deu a conhecer do convite para representar a seleção de Angola? Eles sabiam que é o que eu sempre queria, que eu sempre quis. Eles sabiam que cedo ou tarde ia acontecer. Mas eu teve um momento que eu sabia que eu vou continuar só a jogar, mas na seleção, devido a alguns problemas também que se passam dentro da federação, então o meu sonho estava a morrer. Mas eu vi que afinal, quem acredita, quem trabalha, consegue sempre alcançar os objetivos. Pois é, e continua a ser um objetivo, continuar a ser convocado pela seleção de honra. Aquilo foi mais um estímulo grande que veio para me dar de continuar a trabalhar, que afinal, por mais que demore o tempo, as oportunidades aparecem sempre. O nível do futebol agora, na sua opinião? Ainda não é alto, digo que ainda não é alto, ainda continua abaixo, devido a muitos fatores organizacionais, massificação do desporto. Falta muita coisa, apostar mais os dirigentes, nossos políticos apostarem mais no desporto, porque isso é cultura. Futebol hoje em dia é que mostra a beleza de um país, é que faz com que pessoas investem no seu próprio país, atrai turistas. Então, devido ao futebol, da música e não só. Então ainda falta muita coisa, ainda estamos a crescer, mas estamos a andar assim a camaleão mesmo, devagar, mas estamos aí. Ainda falta muito investimento. Melhor jogador angolano de todos os tempos, na sua opinião? Nada, não tenho. Não tem? Não tenho. Melhor da atualidade? Melhor. Eu também não tenho. Eu só admiro os jogadores que representaram bem o nosso futebol. Mas eu não tenho em mente melhor jogador ou então da atualidade. Não vejo, porque quase todos estão a jogar, principalmente, nesse momento os melhores são os que estão a jogar na Europa, né? Sem despromor nós que estamos cá, mas para mim os melhores são aqueles que já estão lá a jogar nas melhores ligas. Então, mas eu não tenho em particularidade de um único jogador. Melhor jogador africano de todos os tempos? Africano. Eu vou mais pelo Okocha. Lendário Okocha. Melhor da atualidade? Para mim é o Sané. Sané ou Mané? Mané, desculpa. É o Mané, o Sané é o alemão. É o alemão. Mas que também tem raiz africana, o pai é ganês. Sim, eu sei. Melhor do mundo todos os tempos? Para mim vai continuar a ser o número 10, o Messi. Continua também a ser o melhor da tua na sua opinião. Pois é. Caramba, infelizmente o tempo não perdoa. Quero lhe agradecer. Mas deixa uma mensagem a todo mundo que te conhece, aos fãs, aos adeptos do Petro. Uma mensagem para o Petro. O Petro também, acredito que ele recebeu bem, né? Recebeu bem. Uma mensagem para a sua família, para os amigos, para quem vai acompanhar. E diz a perspectiva para o futuro. Para o Petro, apenas agradecer pela oportunidade que me deu de lá estar. Fui bem recebido. Aos adeptos que continuem a apoiar a sua equipa, porque momentos o clube não pode viver só de momentos de glória, também tem que ter fases menos boas e ninguém está preparado, e que continuem com o sonho deles, né? E os adeptos continuam a apostar. Para meus amigos que gostam de me ver a jogar, que continuem a acompanhar-me, porque para a próxima temporada eu serei um novo capa, como eles chamam, e serei mesmo um novo, e prometo fazer mais golo. Para os meus fãs, continuem a acompanhar o meu trabalho, continuem a me apoiar, porque eu vou precisar do apoio deles todos. E caranga, para o futuro é sempre se superar a cada ano que passa. Então eu vou continuar somente a trabalhar. Mais nada. Se surgisse agora se tivesse agora um convite da Europa, melhor campeonato europeu, na sua opinião, para que jogue? Pelas minhas características, a Liga Inglesa. Premier League. É mais de velocidade. É uma competição de muita velocidade. Exatamente. Tem que ser muito veloz. Exatamente. E também é muito físico.
É muito Tem físico. muitos defesa de 2 metros. E Um aí, metro há muito espaço, muita velocidade e eu me revejo mais lá. Então é um campeonato- futebol mais atrativo para mim. é um campeonato muito veloz. Caranga, muito obrigado. Obrigado eu pelo Assim que convite. tiver notícias, manda para mim, eu vou informar o pessoal. Eu só estou à espera da rescisão e tão logo que a rescisão sair, então assinarei já um novo contrato. Tá fixe. Yeah. Obrigado. Desejo tudo de bom. Obrigado. Deus abençoe. Igualmente. Pois estamos a chegar ao fim do nosso programa, o melhor programa de esporte do mundo, que é o Cara a Cara com as Estrelas do Desporto. Olha, vou agradecer a todo mundo que tem seguido as nossas páginas no Instagram e no Facebook, é Camunda News e Camunda Breaking News. A todo mundo que partilha, que comenta, que mete like, que mete o coração, a todo mundo que tem acompanhado o nosso programa, que tem seguido toda a página, que tem deixado o amor, o love, muito obrigado em nome da Camunda News, em nome de toda a equipe, em nome de toda a direção. Dizer que na próxima semana estarei de regresso, na próxima segunda-feira, pois vou ter aqui do meu lado o Diosne, jogador do Petro de Luanda, o defesa direito do Petro de Luanda, Diógenes, vai estar aqui comigo a comentar, a falar sobre a sua carreira, vai contar a sua história. Próxima semana, sem falta, o Diógenes está aqui. Adeptos do Petro vão estar ligados às 10 horas e ponto. Ainda vou ter uma conversa via Skype com a Inês Henriques. Inês Henriques é campeã olímpica do mundo em 2017 e campeã europeia de 2018. A portuguesa vai estar aqui comigo via Skype, vai conversar comigo via Skype, vai contar a sua história, a sua trajetória. Então não percam, próxima semana o programa vai estar ao rubro. Desejo saúde e paz, porque o resto do universo traz. Meu Moreno, au revoir, bye bye, tchau.